Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre a carta número 2 do tarô, o arcano chamado A Sacerdotisa, também conhecido como papisa, uma expressão que vai caindo em desuso, substituído por uma mais genérica, que é a de sacerdotisa. E o que a sacerdotisa representa dentro do conjunto das 22 cartas dos arcanos maiores do tarô? Ela representa a intuição. Ela representa o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. Ela representa uma sabedoria ancestral que nós possuímos. Não é aquela que nós vamos adquirir na escola, nos bancos escolares. É uma sabedoria que parece ser inata a todos os indivíduos e que nós chamamos de intuição. É aquele momento que a gente não sabe como nem porquê, mas vem uma coisinha, uma vozinha, um lampejo, né? Que a gente pode chamar de uma iluminação. E a gente tem, parece que um quadro completo da situação. É isso que essa sacerdotisa representa de uma maneira geral. A nossa intuição. Se ela está saindo num jogo, ela está representando essa intuição. Então, se for no aspecto positivo, siga a sua intuição. Devo fazer isso ou aquilo? Siga a sua intuição. Muitas pessoas traduzem isso como siga a voz do seu coração. Eu acho que pode ser a voz do coração, mas não é nem a lógica, nem a emoção. É uma outra coisa. Por isso, ela representa também os mistérios. Ela representa o oculto. As coisas que estão escondidas. Ela representa os segredos. Ela representa o próprio baralho do tarô. Um monte de segredos e mistérios embutidos em cartas com aspectos diferentes, personagens diferentes e que essas cartas formam uma linguagem nova, formam um novo alfabeto que, em se sabendo usar e utilizando-se sem dúvida alguma de muita intuição, da sua intuição, nós conseguimos traduzir, nós conseguimos contextualizar, nós conseguimos dar respostas às nossas questões interiores. Quando essa carta aparece, ela pode muito bem estar dizendo que se você parar um pouco, deixar de pensar de uma forma muito racional, muito fria, muito calculista e ouvir a sua voz interior, permitir que a sua voz interior fale com você, permitir que você se ouça, você vai obter a resposta que você procura. Porque essa resposta vive dentro de nós. Ela vive no nosso subconsciente, no nosso inconsciente. Às vezes, ela se manifesta na hora do sono. Por quê? Porque quando nós dormimos, nós desligamos a nossa censura. Tipo assim, não, eu não vou pensar nisso. Tipo, eu tenho 1000 coisas para fazer agora. Tipo, eu tenho que resolver um assunto muito importante agora. Tipo, eu tenho que resolver isso de forma muito bem pensada para que não haja erros. Não. Quando a gente vai para a cama, quando a gente dorme, quando a gente sonha, a gente tem essas respostas. De formas, às vezes, muito codificadas. De formas às vezes difíceis da gente interpretar. Mas se você prestar atenção em você mesmo,
prestar atenção nos pequenos sinais que a vida nos dá. A vida, os mistérios se comunicam com a gente. Nem tudo que nós somos, vivemos e sabemos pode ser traduzido pela ciência. Nem tudo. Por isso, gente, se vocês pararem para pensar, e com certeza vocês já sabem disso, as religiões estão aí. As religiões estão para ajudarem as pessoas, estou falando no melhor sentido da palavra religião, por favor, sem optar por nenhuma, sem estar mencionando nenhuma, sem dar absolutamente nada. Religião como palavra simples e pura. Ela está aí para fazer o quê? Uma religação, religião, religare a pessoa ao divino. Seja lá o divino que essa pessoa deposita sua fé ou se vê conectada. Isso não importa. Importa que ela busque essa religação com o divino e deixe de ser apenas um personagem dentro de um mundo exclusivamente material. Ela passa a reconhecer a importância dessas pequenas lembranças que surgem na cabeça da gente, desses pequenos sinais. Pensei em fulano, fulano me telefonou. Pensei em Beltrano, encontrei a mãe de Beltrano que me falou de Beltrano. Entendem isso? Essas coisas que nós chamamos de coincidência e que são, na verdade, sincronismo, são momentos de sincronicidade. Quando dois elementos de energia parece que se encontram e se comunicam e conseguem estabelecer uma linguagem, uma comunicação. Esta carta pode significar, numa tiragem de tarô, que tem muito mais para você descobrir do que você possa imaginar. Que existe muito mais para você saber sobre o assunto do que você acha que você sabe. Pode significar isso. Você é que tem que ver se isso serve para você. Outra coisa, ela pode dizer que você deve manter o segredo sobre determinado assunto. Que seria mais útil para você se esse assunto fosse mantido em segredo. Essa é uma carta chamada de carta passiva, ou seja, ela é diferente de muitas outras cartas do tarô que pedem que você tenha sempre uma ação, que você reaja às coisas, que você vá à luta, que você diga, que você pense, que você faça as coisas. Esta é uma carta que ela prega a resistência passiva, ou seja, fique em silêncio, medite, reflita sobre as coisas e elas se solucionarão. É uma maneira de pensar, é uma maneira de ver. Especialmente num mundo como o nosso, que pede tanto que a gente esteja sempre reagindo a ele sempre está nos fazendo, o mundo todo, né? E cria mais um produto, e cria mais uma coisa, e o outdoor é maior, e o programa de televisão traz mais informações, e os jornais e as revistas estão lotadas de imagens, e a gente vai ficando saturado disso. Pedir que a gente fique um pouco quieto e ouça a voz interior, nossa própria voz interior. Nossa mente ancestral falando com a gente é um pedido bastante interessante, né? É um desafio que nós temos, exatamente porque nós estamos muito mais acostumados com o caos do que, na verdade, com a tranquilidade. Nós estamos muito mais acostumados com o imediatismo do que com a paciência. É também uma carta que define muito a figura da professora. Nem é do professor homem, é da professora mesmo. O professor homem tem
e professoras mulheres também têm uma outra carta, mas essa é uma professora que não é exatamente aquela professora da escola da gente. Essa é aquela pessoa que nos ensina coisas que são muito importantes na vida da gente, bastante interessantes, importantes para a gente viver bem, mas ela ensina de um conhecimento que ela tem. É aquela receita secreta da vovó, é aquela maneira de bordar que aquela nossa tia tem, é o jeito de fazer o churrasco que só o vovô sabe fazer. Esses conhecimentos especialíssimos, que nos fazem, no dia a dia, encontrar alegria, encontrar prazer e encontrar equilíbrio. E o que é a vida, se não é uma busca por esse equilíbrio? A vocês, muito obrigado pela atenção.